Olá, boa noite. Vou colocar um fone aqui. Pronto. Não sei porque eu fico mais confortável com fone. Oi, tudo bom, Luanda? Tudo jóia? Acabei trazendo um pouquinho muito hoje, gente. Foi uma correria. Tudo bom? Aí trouxe até os livros para a lista do ano novo de vocês, muitos livros. Olha só, Stephanie! Beijo, Stephanie, que saudade. Você vai matar a saudade minha hoje. Tudo bom? Então, hoje nós vamos falar de habilidades sociais. Não sei se vocês já viram, eu vou postar, eu tô fazendo pegar papel para fazer meu checklist do que eu vou, o que eu tenho que postar depois para vocês. Claro, a foto dos livros que eu vou indicar, né? Os livros que eu sempre falo deles e que eu acho essencial que muita coisa do que eu falo estão nesses livros. Não são livros apenas para técnicos, profissionais, mas são livros que eu indico também para os meus pacientes, porque eu acho que um processo importante para autorregulação e autoconhecimento é você saber como o seu sistema funciona, conhecer o mecanismo cerebral, conhecer o mecanismo orgânico, fisiológico. Então, a gente chama isso de psicoeducação. E aí, para a lista de livros, então, tem um post que eu adoro, né? Que chama Piriguetagem Literária, que é você começar a ler um livro estando sem ter acabado o outro, né? Então, acho que deve ter muitas pessoas adeptas da piriguetagem literária. Mal terminou um e já está com outro, né? Ok? Então vamos lá falar de habilidades sociais. O que é isso? Né? E o que eu vou falar hoje aqui de habilidades sociais se aplica tanto a pessoas que é do espectro do autismo, adultos, né, e também crianças e adolescentes, porque quanto mais cedo se começa a trabalhar a habilidade social, melhor. Aliás, tudo que se começa a trabalhar mais cedo, melhor, né? Mas também se aplica a quem não é do espectro. E aí eu sempre falo isso, né? Hoje em dia é quase que, assim, ser do espectro, ter alguma necessidade especial, a pessoa acaba tendo um estímulo, uma educação quase que... eu vou falar privilegiada, mas não é privilegiada. É no sentido de que quem não tem necessidades especiais, ou quem não é de espectro, não é de nada, que é normal, típico, acaba muitas vezes não tendo a atenção individual que se precisaria, e isso acaba gerando e muitas vezes a pessoa sendo típica, ela tem necessidades muito particulares que quando o adulto não vê, acaba passando despercebido, e mais para frente a gente vai ter transtornos importantes, né? Então todo mundo deveria ter uma educação especializada, individualizada, né? Um dia a gente chega nesse nível de conscientização e de padrão educacional. Mas vamos lá. E habilidade social, então, é uma habilidade desenvolvida como qualquer outra. A gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a escrever, a gente desenvolveu raciocínio matemático, alguns eu não, né? Algumas habilidades a gente treina, mas a gente não desenvolve, não tem lá os circuitos neuronais para isso, aí a gente só compensa, né? Como é que eu sobrevivi à matemática, né? Criando muitas estratégias, cara. Isso eu não posso negar, que a minha dificuldade de matemática me ajudou a desenvolver muito a minha criatividade e safismo, sabe? Para eu me safar das situações, enfim. Claro, e habilidade social, porque eu precisava conquistar os colegas para fazer as coisas para mim, né? Bom, então tá. Então,
E habilidade social é um problema geral, porque isso não é foco do nosso processo educacional. Hoje se escuta falar em habilidades sociais, desenvolvimento de habilidades sociais para pessoas que têm transtornos especiais, né? Transtornos de personalidade ou que esteja no CID ou no DSM. Aliás, quem hoje que não tem um CID, né? Eu falo que para ser amigo meu precisa ter CID. Então eu já pergunto logo, qual é o seu CID? Se você acha que você não tem, e daqui a pouco eu te falo qual que é. Né? Opa, ok. Ah, obrigada! Olha, eu recebi um elogio, gente. Isso é... Fico muito feliz em saber que de alguma forma que eu tenho para compartilhar chega bem aí e tem utilidade. Oi, Karine. Muito bom. Então vamos lá. Sempre eu sigo uma linha de raciocínio para falar dos temas, que é para construir o raciocínio, né? Então a gente sempre fala de um conceito, o que é, por que que isso acontece, quais são as causas disso e quais são as consequências ou os resultados disso, né? Então, o que que é habilidade social? E onde isso está no nosso processo, né, nos nossos circuitos cerebrais. Então, nós somos seres sociais, ok? O ser humano é um animal gregário, é um animal social. Nós não vivemos sem o coletivo, nós não vivemos sem o grupo. Nossa personalidade, o nosso eu, ele precisa do outro para ser formado. Tanto que um dos principais, que muitos transtornos de personalidade, entre eles o transtorno borderline principalmente, tem muito a ver com problemas nesse processo de vinculação e que tem a ver com o olhar do outro para mim, tá? E aí, essa questão, né, eu sempre falo do processo evolutivo do cérebro, quando a gente estava lá nos primórdios da humanidade e o nosso cérebro foi desenvolvendo e evoluindo, se diferenciando de outros mamíferos, assim como outros mamíferos, que também têm circuitos neuronais para a questão social, nós também temos, ok? Então, é muito instintivo, ou seja, é muito inato. A gente tem circuitos neuronais, nosso cérebro tem áreas que são específicas para processar informação social. Entre elas, né, que tem a ver com o que está nesse pacote, por exemplo, o reconhecimento de faces e reconhecimento de expressões faciais. Colocar na minha listinha uma coisa muito legal para postar para vocês, que é o experimento da máscara. Então, eu não sei se vocês já viram, é muito legal. Eu estava num lugar que tinha uma máscara assim e eu fiz o vídeo dessa forma que eu vou falar para vocês, gente, é incrível. Então, assim, existe uma máscara que ela tem a parte côncava e a convexa. A convexa é o fundo, não é? E o côncavo é o gordinho, não é isso? Eu acho que é. Então, tem a parte, por exemplo, da frente da máscara e tem a parte de trás da máscara, que é um redondinho lá afundado, ok? E aí a máscara vai girando, e esse é o experimento. E chega uma hora que você não sabe identificar se a máscara está na parte côncava ou convexa, porque o seu cérebro ele faz essa ilusão, né? Essa ilusão de ótica, essa percepção alterada de tão importante que é o reconhecimento de faces. Então, tem vários estudos na neurociência mostrando a capacidade, por exemplo, de bebê, né, que tem o sistema nervoso central ainda pouco desenvolvido, mas basta ter duas bolinhas aqui e outra aqui que a gente já faz um processamento, um reconhecimento de humanização daquilo, né, de expressão facial. E o que isso tem a ver com habilidade social, né? Então, a gente tem uma capacidade inata de perceber informações no ambiente externo
que nos dão informação para enriquecer o nosso comportamento de resposta. Lembrando sempre que a gente funciona nessa coisa, né? Estímulo e resposta. Vem um estímulo e a gente responde a ele. E aí, essa coisa de ser social, então, eu tenho recursos no cérebro que identifica informações, a expressão facial do outro, então a gente é capaz de perceber se aquela pessoa está gostando ou não do que eu estou falando, se ela está fazendo caras e expressões de incentivo, né? Isso tudo tem a ver com comunicação social, que é a linguagem não verbal, né? A gente não tem só a linguagem verbal é a parte consciente, é a parte evolutiva superior do cérebro, que é a linguagem, mas comunicação não é feito só através de linguagem, né? Então a gente poderia dizer que linguagem, naquelas imagens de iceberg, a linguagem ela está no topo, mas o resto que está abaixo da água lá no iceberg, que são vários outros estímulos de comunicação, estão sendo processados pelo cérebro sem que a gente se dê conta deles, ok? Sim, vou falar sobre isso. E é justamente deficiências ou fragilidades nesses circuitos neuronais, desses processamentos de informação, que a gente vai ter problemas, por exemplo, como a teoria da mente no espectro do autismo, tá? Eu até já fiz uma live explicando a diferença de teoria da mente com empatia, mas a gente fala disso de novo. Ok. Então, o que acontece? Ter habilidade social não é só uma questão de você tratar bem o outro. Não é só uma questão de você comunicar bem ao outro o que você quer falar. Isso faz parte da linguagem, ok? Então, capacidade de expressão e de compreensão, mas também habilidade social é a habilidade de administrar as informações que você recebe do ambiente, desde o tom de voz que o outro te fala, e que às vezes o outro não está sendo agressivo, não tem a intenção de dar uma resposta ruim, e você está recebendo aquilo, o seu processamento recebe aquilo de uma forma agressiva ou tosca ou alguma coisa assim. E isso tanto para quem é do espectro como para quem também não é. Por quê? Tudo no cérebro é aprendizado. Então, eu vou falar desde antes da sua gestação, porque a genética, a sua dinâmica familiar antes da sua gestação, o perfil de comunicação e habilidades sociais dos pais, da família dos pais, tudo isso, nós somos transgeracionais, nós somos sistemas, ok? Então a gente vai aprendendo comportamento social, não só, menino, não é assim que você fala com seu pai. A gente vai aprendendo comportamento social, aliás, a gente vai aprendendo comportamento com observação, tá? Então, o social, ele é muito de observação e comportamento aprendido, comportamento observado e copiado. Todos nós temos isso. A gente tem, de criança, a gente tem um movimento instintivo, de colaboração. Então, tem um experimento que o experimentador, ele está numa sala com uma criança e ele está fazendo de conta, o experimentador, que ele vai colocar água num copo, um copo de plástico, e ele deixa o copo cair. A criança de 1 ano, o máximo que ela sabe fazer é andar, né, e se movimentar. Ela já fala, não sabe fazer nada. A criança está brincando, vê o copo cair, ela levanta, vai e entrega pro experimentador. Isso é um comportamento social. Isso é um comportamento de colaboração, ok? E isso tem a ver com habilidade social. Só que, então, isso é inato, tá? Isso que eu acho importante você saber é que a gente tem isso no nosso sistema já.
Mas, a partir dos nossos aprendizados, de ver comportamentos dos outros, de ver dinâmicas, de aprender com a nossa dinâmica social, do núcleo que a gente convive, muitas vezes, quando o cérebro está desenvolvendo, crescendo nessas especializações, a gente vai fazendo novas conexões de neurônios, que são as associações, os aprendizados, e a gente vai deixando muito aquele comportamento inato. Se ele não é reforçado, ele vai sendo deixado de lado, tá? Então, esses comportamentos de colaboração, social, de agregar, de contribuir, eles são não só da espécie humana, tá? Então, coisas que eu acho muito importante aqui para vocês entenderem, para a gente chegar em habilidade social, da onde vem essa coisa da gente, né, do comportamento social. E do comportamento social a gente vai desenvolver habilidades. Existe uma espécie de morcego que eles vivem, se eles não comerem em 24 horas, eles morrem. Então, eles saem para caçar frutinhas, né? E se um morcego não encontra uma frutinha e algum outro morceguinho não reparte com ele, esse morcego que não achou comida, ele pode morrer, ok? Mas alguém vai contribuir com ele de alguma forma. Só que se algum negou, aquele que negou uma frutinha para o colega que não achou, os demais do bando guardam a fisionomia dele, guardam quem é ele, ok? Vários recursos para saber quem é ele. E da próxima vez que aquele que negou não achar comida, o bando não vai dar para ele. Não é muito curioso isso? Gente, isso é incrível. Isso mostra, né, num animal de pequeno porte, esse recurso de reconhecimento de trapaceiros que a gente fala. Então, o cérebro ele tem mecanismo de reconhecimento de trapaceiros, porque se aquele indivíduo ele não tem um comportamento adequado para o nosso social, evolutivamente isso significa que ele é uma ameaça para o nosso grupo, ok? E olha que curioso, e aí está os primórdios, né, circuitos neuronais para o comportamento de fofoca. Gente, fofoca é evolutivo, olha esse babado! Fofoca é evolutivo. Por quê? É como se as pessoas precisassem falar do comportamento um do outro para que o nosso processamento de... sim, nós chamamos de vingança. Sim, vingança também é evolutivo, né? Esse processo de falar um do outro é justamente o cérebro buscando informação vai que aquele indivíduo é um trapaceiro, vai que aquele indivíduo é uma ameaça para o nosso grupo, tá? Então, em comunidades também mais organizadas, como macacos, né, vários tipos de macacos, eles têm esse tipo, eles fazem rejeição se o comportamento é inadequado também. Enfim, e contando um pouquinho isso é a psicologia da evolução que estuda isso, né? É enlouquecedor, é inquietante estudar a psicologia da evolução. E aí, então, a gente tem todos esses circuitos neuronais que ajudam a gente a perceber informações para se adequar ou regular o nosso comportamento social, que é a resposta que eu vou dar para o outro. Como a gente não é treinado nisso, como a gente nunca nem ouviu falar dessas coisas, a gente vive o nosso comportamento social como se fosse uma coisa muito inata e você não precisa de treino para isso, e isso vai acontecendo, né?
Só que não é bem assim, porque se você vive num sistema disfuncional, você vai copiar comportamentos disfuncionais. E de um outro bando, entenda-se outra família, outro sistema familiar, você pode interpretar a partir da sua história e da sua bagagem o comportamento daquele indivíduo que vem de uma outra família, de um outro país, de uma outra raça, enfim, você pode entender e interpretar aquele comportamento como uma ameaça. E aí nós vamos ter, por exemplo, uma base neuronal explicando preconceito, explicando racismo, tá? Tem um estudo que chama Implicit. O Implicit é uma pesquisa feita internacionalmente, vários países participam disso, e você pode participar dessa pesquisa também. Você pode procurar por esse nome, né, teste ou pesquisa Implicit, e participar. Então, você responde perguntas pelo teclado do computador e é tempo de resposta, né, associando padrões sociais, profissões a determinado tipo de gênero, comportamentos a determinado tipo de raça. Então, eles estudam, eles chamam de viés implícito. Viés implícito é um nome elegante para preconceito, ok? Mas é real. Depois, implicit, isso. É muito legal fazer e, gente, se prepare, porque vocês vão descobrir que vocês são preconceituosos, porque nós precisamos disso para nos defender. Isso evolutivamente teve uma importância evolutiva. O problema é que, como nós não estudamos essas questões que eu estou falando aqui para vocês, a gente nunca raciocina sobre isso, nunca reflete sobre isso, a gente transforma isso de uma forma disfuncional, a gente usa isso de uma forma disfuncional, ok? Muito bem. Então, a habilidade social, ela é algo treinada, e para ela ser treinada, ela passa primeiro por você entender o seu funcionamento, a sua dinâmica, autoconhecimento, como você tende a responder a determinados estímulos. Outro estímulo, além de expressão facial, voz, tom de voz, né? Ritmo de voz. E a voz, gente, assim, é algo extremamente complexo para o cérebro, extremamente. A gente tem o tom da voz, assim, os fonos, me perdoem aí se eu falar coisas erradas, mas é só a título de mostrar que tem várias coisas na fala, né? Então, o que a gente chama de prosódia, que é o ritmo que fala. Eu tô falando aqui com vocês num ritmo, com entonação, né? E quando eu falo, eu faço expressões, e a minha voz aumenta, a minha voz diminui, né? Quando eu quero dar ênfase para alguma coisa, eu faço ênfase em alguma coisa. Então, tudo isso influencia na nossa capacidade de comunicação. E isso vai ter uma influência direta no comportamento emocional, como eu recebo a informação, o que aquela informação me faz sentir e como eu vou devolver esse comportamento, ok? Então, vamos supor uma pessoa que fala muito alto, conversando com uma pessoa, sendo chefe de uma pessoa que vem de um sistema familiar onde falar alto acontecia em processos agressivos, ok? Então, esse é o aprendizado da pessoa. Falar alto significa agressão ou conflito, enfim. E aí, essa pessoa arruma um chefe que fala alto. Ele não é uma pessoa que briga, ele não é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa agressiva. Mas, toda vez que o chefe fala com essa pessoa, que veio desse sistema agressivo e que ela registrou que voz alta é agressão, ela se impacta e ela entra em sistema de luta e fuga, tá? De tensão ou de ansiedade, e ela tem medo daquele chefe. E a partir daquilo ela vai modular o comportamento dela, a partir da história dela e da informação que chegou, da forma como o chefe dela se comunica.
Mas essa modulação muitas vezes é disfuncional. Ela pode tanto ir para um padrão de comportamento mais submisso, né, indefeso, como ela pode também ir para um padrão de agressão e também bater de frente, enfim, ok? Pensa a cagada de relação no trabalho, certo? E isso porque ela reage a um determinado estímulo social que não necessariamente é o que ela está pensando, tá? Bem, então, quando a gente fala em treinamento de habilidade social, a gente está falando de vários outros treinamentos. A gente está falando de funções executivas, que é a parte frontal do cérebro. É importante as pessoas saberem o que é isso, né? Tem pessoas que nunca escutaram que elas têm uma função no cérebro que chama funções executivas. E as funções executivas, elas têm envolvimento com planejamento, execução, organização, resolução de problema, flexibilidade de pensamento, regulação emocional, controle dos impulsos, comportamento impulsivo. E tinha um outro que passou aqui que eu esqueci agora. Então, funções executivas é o gerente do cérebro. Ele pega as informações e ele vai articular como aquela informação que veio do ambiente vai ser utilizada. E também as informações que vêm de dentro, do mundo interno, né? Que a gente já falou da interocepção, a sensação do batimento cardíaco, do frio na barriga, do registro de como a musculatura está. A gente aprende essas coisas? Não, a gente não aprende essas coisas. Aí você tá falando lá com seu chefe, ele começa a falar no tom de voz dele alto, o seu cérebro registra que você está tenso, que aquilo é uma ameaça, e você ou já vai ficando com vontade de chorar, se encolhendo toda, e aí vai ter várias dificuldades e ansiedade no trabalho, ou você já vai se armando e vai discutir com ele, etc, etc. Ok? Mas, se você já conhece sobre essas coisas, e o que a gente falou na sessão passada sobre sessão, gente, meu cérebro, eu acho que eu faço terapia com vocês. Todo mundo em terapia, ok? Sessão. Eu não vou brigar mais com meu cérebro sobre isso, né? Ó, fiquei vermelha, né? Isso daqui me entrega sempre. Tá, passou. Na sessão passada, então, conscientemente agora, falando sessão passada, a gente falou de regulação emocional. E regulação emocional é a base para treinamento de habilidades sociais. E aí eu vou falar um pouquinho dos meus exemplos para você. O que é habilidade social? Mas é sessão. Ótimo, Jornal. Vou começar a cobrar honorários. Né? Olha, já pensou? Não, gente. Eu que tenho que agradecer a vocês o espaço em que eu tenho liberdade de falar do meu hiperfoco e vocês ficam assistindo. Imagina. E não me acham chata? Ou até acham, mas tem alguma funcionalidade? Então vamos lá. Eu sempre fui extremamente tímida, né? Hoje eu sei que tem tudo a ver com essa questão do espectro do autismo, mas eu não sabia disso, né? Em 1994, 1990, eu tinha 10 anos em 90, tinha 14 em 94, então estudava numa escola gigantesca, né? E muito movimento social, enfim. Eu sempre copiava minha irmã. Minha irmã é um ano mais velha do que eu. A Carol também era tímida, mas a Carol tinha muitos amigos e eu pegava carona nos amigos da minha irmã. Então eu sempre estava ali e eu tinha muitas pessoas a quem copiar. E eu sempre fui muito observadora. E como eu já falei, muito cedo eu questionava se o nada não existia, etc, etc. Aos 12 anos encontrei um livro de psicologia, fui ler aquele negócio de comportamento, achei interessante. Li sobre mecanismos de defesa, que você se mostrava para o outro como você queria, era uma máscara que você criava. E a partir de então, eu comecei a criar os meus mecanismos de defesa social. Então eu tinha vários, né? Hoje eu sei que hoje se dá o nome a isso de camuflagem, né?
que você observa o comportamento do outro e você copia, ok? Isso, você acaba aprendendo sim. Camuflagem não é de todo ruim. É uma habilidade do cérebro de copiar comportamento. Então, quando a gente fala no espectro sobre camuflagem, o fato dela não ser consciente é um problema. E ela também gasta muita energia. Mas é interessante entender que o cérebro tem esse mecanismo, que é uma habilidade, e que quando a gente tem isso consciente, a gente pode utilizar isso em nosso benefício, ok? Sim, cada lugar é um personagem diferente, desde a pessoa formal, séria, a pessoa extrovertida, vários, né? Mas hoje, todos esses personagens, de alguma forma, eles me trouxeram desenvolvimento, aprendizado, ok? Enfim, outro momento eu falo das potencialidades do espectro do autismo. Aí eu era muito tímida, mas se eu tinha que apresentar um trabalho, eu ficava com muita vergonha das pessoas perceberem que eu estava com vergonha. Então eu tinha vergonha da minha timidez. E aí eu comecei a prestar atenção nas pessoas que não eram tímidas, como elas se portavam, e eu sempre tive uma mente muito estratégica. Bem, coisa que eu nunca consegui controlar foi ficar vermelha, e isso sempre me entregou. Mas tinha aquelas coisas, né? Você vai apresentar trabalho, você fica tremendo com a folhinha, né? Então, segura, assim, fazendo força de uma ponta para outra, porque aí as pessoas não veem que você está tremendo. Então, quando eu percebia que eu estava conseguindo que as pessoas não percebessem que eu estava nervosa, isso me tranquilizava, porque eu me sentia vulnerável se eu percebesse que as pessoas estavam vendo que eu era tímida. Então, eu fui desenvolvendo muitas habilidades porque eu tenho uma mente estratégica. Eu ia percebendo como as pessoas agiam e reagiam umas com as outras em determinadas situações, copiando o comportamento. E habilidade social é isso, no sentido de você vai aprender uma técnica e você vai associar essa técnica ao que você também tem de regulação emocional. Então, você pega uma informação no externo, observa o que ela faz com você. Isso eu estou falando de forma didática, só que na hora tudo isso acontece muito rápido. Por isso que chama treinamento de habilidade social. Porque você vai treinando determinada situação até aquilo ficar automático em você. Como, por exemplo, andar de bicicleta, ok? Aí, aos 12 anos, a minha mãe me colocou nesse curso do como falar em público e influenciar pessoas, como fazer amigo e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, né? Cara, foi assim, a terapia que eu tive para desenvolver a habilidade social. E eu passei tanta vergonha naquele curso que aí eu pensava, gente, nada vai ser pior do que isso daqui, então uma coisa que eu aprendi naquele curso foi autoconfiança, porque se aquilo não me destruiu, vergonha nenhuma ia me destruir, tá? Isso já é autoconfiança, isso já é autopercepção e isso é autorregulação, ok? Então, eu sempre fui uma pessoa muito estratégica para autorregulação. Tá, lá eu aprendi técnicas, como falar em público e influenciar pessoas, como fazer amigos. Aquilo ali foi um treino de habilidades sociais que me salvou, ok? E me salvou no sentido de não ter muitos problemas sociais, tá? O meu maior problema social hoje é ter disposição para, mas não no sentido de não saber me comportar. Então, isso não é treinado nas escolas. Como seria um mundo ideal, gente? Ideal. Como seria no mundo ideal se existisse nos currículos escolares para todos, porque todo mundo precisa aprender habilidade social, se tivesse então na escola currículo escolar? O que seria um treino de habilidade social? Vocês vão me odiar. Ou não, né? Vocês já passaram dessa etapa. Mas quem é aluno, debates.
Eu não acompanho política, eu não tenho estrutura emocional para acompanhar a política, mas o pouco que às vezes eu passo, que é tipo filme de terror, tá passando, você passa e aquela cena tá acontecendo e o canal não passa. Às vezes isso acontece quando tem os debates políticos dos candidatos, é desesperador. Então ali você vê que não tem habilidade de comunicação, não tem regulação emocional, não tem... Por que os debates são bons treinos de habilidades sociais? Porque você tem que organizar a sua ideia sobre um estresse, você tem que comunicar a sua ideia para o outro, para convencer o outro do seu ponto de vista, tá? E quando você é a parte que está ouvindo, você tem que se conter, porque você não pode interferir na fala do outro, você não pode interromper, e o outro está falando asneira e você está entrando em erupção emocional, você está querendo matar a criatura, mas você está elegante, ouvindo, ou você vê os comportamentos, né? Eu tive alguns treinos de debate na escola. Cara, é muito acalorado, né? E era muito... Foi na faculdade. Me lembro, olha, eu achei que tinha sido mais de um, não, eu só me lembro desse. Então imagina, era essa a dinâmica, né? O professor colocou um grupo defendendo Freud, o outro grupo defendendo Skinner, ok? E aí a gente tinha que ler e estudar, e cada grupo ia no debate defender Freud e Skinner, que são abordagens aparentemente divergentes. Aparentemente, porque o ser humano não é divergente. Ele é complexo. Então, tudo cabe dentro do ser humano. E quando... e aí, você fazia parte do grupo do Freud, então você defendendo Freud, ainda que você não gostasse, aí entra comportamento de grupo. Você tá falando e você tem que defender, e entra competição, tal. Você quase acredita que você gosta de Freud, ok? E o outro grupo, o comportamento dos colegas era, você via a gente se irritando e ficando nervoso, só que não pode, o professor, não, espera a sua vez, tal. Esse negócio de se conter para esperar, a gente está treinando controle inibitório, funções executivas, tá? E você tem que regular suas emoções, porque no debate não cabe agressão. Você não vai agredir a pessoa, não é a pessoa que está falando ali, você está defendendo a sua ideia. Você não tem um problema pessoal com a ideia, com a pessoa que está falando. Você está argumentando sobre, defendendo uma ideia, né? Cara, então assim, é uma dinâmica, é um exercício de habilidade social e regulação emocional, treinamento de função executiva absurdo, né? Sim, briga é palavra difícil, epistemológicas. Tem palavras que eu não consigo falar. Não, eu tenho um curso de política e estratégia, eu tenho uma especialização em política e estratégia, né? Mas nessa visão de política, desenvolvimento do bem comum e estratégias para se fazer isso, e quando eu vi que o mundo não era assim, cara, isso me frustrou profundamente. Depois eu vejo os comentários, tá? Então ali, num debate, a gente teria... imagina um debate, então, que os professores veem o comportamento reacional, emocional dos alunos e fala, fulano, para um pouquinho. Fulano está falando, enquanto ele está falando, você está se comportando. O que isso fala de você? Observa as suas emoções. O que está acontecendo? E naquela hora fazer uma intervenção de autorregulação, né? Assim, esse é um mundo ideal, mas é o que eu acredito que um dia possa acontecer. E eu acredito que eu estou falando para profissionais, para pessoas que um dia também vão ser profissionais, e tendo essa informação, que é uma sementinha, talvez, né, possa contribuir para a criatividade de alguém. Ok. Então, treinamento de habilidades sociais não é, então, apenas aprender o que fazer, como falar. Tem a ver com habilidade de regulação emocional, de se conhecer, ok? E outra coisa que faz parte de habilidade social é você ter essa capacidade de autopercepção, de como você se percebe no ambiente. Porque muitas vezes, olha só, isso tanto no espectro
como fora do espectro do autismo, tá? Pessoas que não são do espectro. Às vezes a pessoa, ela tem um comportamento com uma boa inteligência social, só que ela não percebe isso, mas os outros percebem. E se ela percebesse e soubesse, cara, dominava o mundo, né? Só que aí ela tem autoestima baixa, fragilizada, né? Tem autoestima fragilizada, ou ela tem falta de autoconfiança. Então ela não percebe o poder de atuação que ela tem, né? E isso porque nós somos falhos na nossa educação desse processo de autoconhecimento e autopercepção. Bom, então, como é feito o treinamento? Deixa eu ver aqui. Eu falei que eu ia trazer, mas eu não trouxe. Tem uns joguinhos de treinamento de habilidades sociais. Eles parecem... Eu tenho só um aqui, deixa eu pegar aqui, mas não é. Eu adoro essas cartinhas ou livrinhos de caixinha, né? Então, tem alguns joguinhos de habilidades sociais que você pega... Tem várias situações, cada cartinha é uma situação. Então, assim, você tá no trânsito e o carro da frente estraga e interrompe a sua passagem, né? E você tá atrasado para o trabalho. O que você faz nessa hora? Então, é colocando situações para observar qual é a sua primeira tendência de comportamento, e essa tendência de comportamento fala sobre você, que você traz do seu sistema familiar. E aí, no jogo de habilidades sociais, tem... Esse daqui é de um só, mas no jogo de habilidades sociais, cada cartinha tem categorias diferentes. Então, por exemplo, a situação, né? Você está no trânsito e o cara te interrompe, para o carro na sua frente, como você reage? Isso é a situação, então a cartinha vermelha. Aí a outra cartinha é quais são os sentimentos que vêm? Aí a cartinha branca. Então cada categoria, comportamento, emoção, sensação corporal, aquilo que eu já falei aqui para vocês também. Então, treinamento de habilidades sociais é treinamento mesmo. Se for em grupo, melhor ainda. Uma abordagem terapêutica que é sensacional para trabalhar a habilidade social é o psicodrama. O psicodrama, que é de Moreno, né? Jacob Moreno, ele faz, na abordagem dele, tem o que ele chama de treinamento de espontaneidade, ok? E o treinamento de espontaneidade cria-se uma situação, né, encenação mesmo, né? O psicodrama trabalha muito com encenação, ou roleplay. Cria-se uma situação, olha, você está dentro da sua casa está pegando fogo, a janela está fechada, a porta está trancada, o que você faz? Vamos lá. E como você está em grupo e o terapeuta está te instigando ali, você vai entrando no calor da emoção e de repente você percebe que você não tem muitos recursos de comportamento para fazer, né? Você pula da janela, você quebra a porta, quebra a janela, o que você faz? E aí, nessa dinâmica, a gente avalia o nível de espontaneidade. Quanta espontaneidade aquela pessoa tem. Quantos recursos ela tem para aquilo. E isso é treinamento de funções executivas. Flexibilidade cognitiva. Quanto você flexibiliza comportamentos padrões ou quanto você fica preso só, você não consegue pensar numa outra alternativa, tá? Isso, para habilidades sociais, é indispensável, que é ter outros repertórios de comportamento. O que eu chamo de repertório de comportamento? Por exemplo, quando a gente está estudando português, e aí os pais falam, você tem que ler... Bom, não sei os seus, mas os meus eram assim. Você tem que ler dicionário. Cada dia vai lá, escolhe uma palavra do dicionário para você saber qual é o conceito. Vocabulário, desenvolver vocabulário. Ou então no inglês, quem estuda línguas, francês e tal, você precisa ampliar o seu vocabulário. Para quê? Se você não tem vocabulário, você não consegue comunicar. Você tem uma ideia, mas você não consegue expressar aquilo. Você tem que ampliar seu leque de vocabulário.
Da mesma forma, a gente tem que ampliar o nosso leque de expressão de comportamento. Então, no treinamento de habilidades sociais, é isso que vai acontecer. Você vai pensar em situações, o terapeuta vai te ajudar a pensar em situação, vai trazer uma situação e te ajudar a perceber quais são as suas principais tendências para responder naquela determinada situação, ok? Então, você sendo do espectro ou você não sendo do espectro do autismo, uma pessoa típica e uma pessoa com desenvolvimento dentro do espectro, pode ser uma pessoa que tem pouca flexibilidade cognitiva. Se ela veio de um histórico familiar com um estilo de comportamento muito padrão, a tendência dela vai ser repetir aquele padrão. Por isso que uma coisa muito interessante é quando a gente muda de cidade e se distancia, vivencia outros núcleos sociais, outros núcleos familiares, porque a gente enxerga e aprende outros recursos, outros repertórios de comportamento, e aí a gente, quando volta ou de férias ou passeando para o nosso sistema familiar, cara, aquilo parece tão ruim, é tão desconfortável, parece que não cabe mais na gente, que agora a gente criou outros repertórios. Bem, então, treinamento de habilidades sociais só tem um jeito de aprender, gente. Vivendo, socializando, ok? Mas, quem é que, estando bem, vai procurar treinamento de habilidade social? Não vá, né? A não ser que você hoje é bem sucedido, tem um excelente currículo, e aí você está trabalhando numa multinacional e você agora tem um cargo de chefia, de liderança e tem um comportamento explosivo. Não sabe se expressar, não sabe se comunicar, não sabe se autorregular e isso vai aparecer no seu comportamento social. Então, ainda que eu te ensine passo a passo o que falar, se você não tiver regulação social, não rola, tá? Mas eu vou dar dicas de habilidades sociais básicas, regra básica de habilidade social. Anota. Depois eu vou colocar aqui no meu checklist as dicas, tá? Então, uma dica. Todo ser humano gosta de ser especial. Todo ser humano quer ser especial, porque isso conta que ele faz parte de um grupo. Deixa eu só controlar o horário, tá? Comecei mais tarde hoje. Calma. A moto. Então, numa conversa, muitas vezes assim, quem tem dificuldade social, seja por timidez, seja do espectro, seja quem não é do espectro, principalmente na adolescência, muitas vezes eu não sei o que falar, muitas vezes está acontecendo, né, as pessoas muito espontâneas e eu não sei o que falar, eu travo, enfim. Então, essa é a regra básica. Todo ser humano gosta de ser especial e de se sentir especial. Então, você não precisa saber o que falar, você não precisa ter o conteúdo para transmitir. Para você ser uma boa parceria de uma interação social, basta que você esteja presente e se interesse pelo outro. E aí a regra básica é: faça perguntas sobre o tema que a pessoa está falando, se interesse pelo tema que o outro está falando. Fulano está falando de futebol, você pode não entender nada de futebol, mas apenas se interesse pelo que está falando. Tipo, e aí, como é que foi o jogo ontem? E aí, sobreviveu? Como é que foi o time? Sei lá, pergunte coisas. E você sempre torceu para esse time? Sua família, você só vai perguntando. Tudo que a pessoa fala, de uma resposta que ela te dá, você vai fazer alguma pergunta sobre aquilo ali que ela está falando. Cara, vocês vão conversar a noite inteira, madrugada dentro, enfim, ok? Porque sempre tem as pessoas que querem falar. E você não precisa ficar no canto, apenas se interesse
por aquilo que a pessoa está falando. Passa a querer saber da gente. Não necessariamente ela passa a querer saber de você. Se ela estiver falando daquilo que é interessado, que é interesse maior dela, tá? E você fala, não, eu nem gosto tanto assim de futebol, minha família não tem esse envolvimento todo. Sua família toda torce para esse time? Você devolve a pergunta, sabe? Isso é regra de psicóloga, a gente nunca responde, a gente devolve a pergunta, tá? Então, assim, mas é treinamento, Ciomara, é treinamento. Aos poucos você vai criando estratégias para várias. Como a gente observa isso, por exemplo? Quando tem um grupo de 3 pessoas, elas estão, fulana chega do Natal, foi visitar a família e fala, cara, vi um acidente, foi horrível, e aí 3 carros capotados, não sei o que, tinha um corpo estendido, e aí as pessoas mal estão se aguentando de esperar a criatura terminar de falar do acidente horrível que ela viu, porque agora eu já quero contar o que eu vi. Cara, eu também vi um acidente assim, nossa, foi péssimo. Eu mal terminei de te ouvir, eu já quero falar. E o terceiro, então, não, mas o que eu vi foi muito pior. Todo mundo quer falar um pouco de si. Então, a principal estratégia, se você não tem muita habilidade para se expressar ali, seja a pessoa, né? Então, você tem 3 pessoas conversando e você é uma quarta que está sobrando, alguém começou a falar e os outros mal esperaram ela terminar de falar e ela meio que ficou no vão. Aí você fala para essa, nossa, eu vi mesmo esse acidente no jornal, e aí e tal. Então, sempre, claro, assim, se você não viu, você não vai falar isso, né? Mas você sempre procura uma deixa. Isso, a princípio, não é espontâneo. Tudo que a gente começa a aprender é meio atrapalhado, é desengonçado. Por isso que chama treino de habilidades sociais. Ok? Então, e isso é regra básica do livrinho lá do Daily Carne que eu postei para vocês. Se vocês virem, sei lá, olharem lá no post passado, vai ter uma dessas regras, né? Essa é a regra de ouro. Se interesse pelo outro. Se interesse sempre pelo outro. Mas existe, aí como a Ciomara falou, existe dificuldade. Se o outro quiser saber de você, e aí quem está no espectro muitas vezes tem essa dificuldade de se expressar e falar de si mesmo, aí existe as palavrinhas, existem as frases coringa, existe as estratégias coringas, frases prontas que você se treina para em perguntas difíceis, perguntas mal intencionadas, perguntas de duplo sentido ou perguntas que você não queira responder, você pode ter essas frasezinhas chaves, né? E eu fui desenvolvendo muito delas assim no decorrer dos anos que eu fui copiando de pessoas que eu achei que foram boas respostas para momentos delicados. E eu sempre tive receio de alguém me fazer uma pergunta e dar branco, né? Muitas vezes. E o que eu respondo? Às vezes eu não quero ser direta, não quero ser sem educação, mas eu não vou... Então, eu tenho várias cartinhas na manga. Eu vou compartilhar alguma aqui com vocês. E não é só para quem é do espectro, não. Tá? Até porque eu aprendi elas. Não eram pessoas do espectro, eram pessoas muito articuladas, nem te conto. É show de bola, nem te conto, né? E uma que tá até aqui na minha listinha, né? Nem te conto. Uma que eu usei, que inclusive na minha formatura, naquelas coisas que vai passando, os vídeos, né, da época da formatura, na colação de grau, e falando característica de cada um, a minha frase na faculdade era, tem todo um processo. Então, o professor me fazia pergunta, e se o professor me faz, é uma das coisas que mais me tira a espontaneidade, é professor me fazer pergunta.
E aí, eu ouvi uma vez, eu fui assistir uma aula na faculdade da minha irmã, ela fazia direito. Eu ainda não estava na faculdade, eu já ia entrar. Não, eu já estava na faculdade. E aí eu fui assistir uma aula com a minha irmã, ela fazia direito, e aí o professor fez uma pergunta pro rapaz lá, que ele não tinha a menor ideia da resposta dele. Mas ele falou, professor, tem todo um processo. E aí foi uma enrolação só. E aquilo ali brilhou os meus olhos. Eu falei, cara, o professor, assim, quebrou o gelo do professor, porque era tão descarado, né? Pronto. Essa virou minha palavra, minha frase coringa. Tem todo um processo. Até o ponto em que eu usava ela até para dar fora, né? E uma vez eu estava numa festa e um rapazinho dando em cima de mim. E aí, poxa, ele era muito bacana. Eu não queria frustrar ele, mas eu também não queria ficar com ele e tal. E aí eu sou a super educada e tal. E graças a Deus ele era uma pessoa inteligente. E aí em algum momento eu falei, sabe o que é? Tem todo um processo. E ele deu uma gargalhada e falou que foi o fora mais gentil que ele já tinha levado a vida toda. Claro que isso reforçou meu comportamento, né? De continuar falando, tem todo um processo. Mas ele entendeu porque ele era inteligente, ok? Nem todo mundo entende, tá? Então, tem todo um processo, funciona para professores, enfim. Outro que eu costumo falar em determinadas situações, quando alguém pergunta algo a meu respeito que eu não quero falar, que eu não sei identificar se a pessoa está querendo ser invasiva ou não, eu falo, cara, isso é uma longa história, sabe? Isso é para um momento, é para um café, isso é para outro momento. Agora é complexo demais, né? Então, assim, joga para frente, tá? Isso é uma longa história, né? Vamos deixar isso para depois. Sai pela tangente, gente. Sai pela tangente é show, tá? Uma longa história, funciona bem. E uma que recentemente aconteceu. Pô, mas assim, às vezes as pessoas querem ser gentis, mas muitas vezes elas são invasivas, né? E aí, como tem essa dificuldade, eu não sei se tá dando em cima, se não tá, na dúvida, né? Porque eu sempre pensei assim, imagina que uma pessoa está sendo só gentil. Ela não está interessada em você. Ela está sendo só gentil. E você acha que ela está dando em cima de você e você vai dar uma cortada na pessoa. E a pessoa fala, você tá louca? Né? Eu só tô aqui querendo conversar. Enfim. Então eu sempre tive medo de ser injusta com as pessoas, né? Mas aí uma vez uma pessoa também, eu numa loja fazendo uma compra e o vendedor, deixa eu te fazer uma pergunta, é meio fora do contexto, mas assim, que perfume que você tá usando? Cara, isso é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas, porque eu sou fissurada em fragrâncias. Mas eu não fiquei confortável com aquela pergunta dele, porque eu fiquei com medo daquilo se desenrolar para outros. E aí vem a frase, vixe, isso é pergunta de prova. Você acha que na altura do campeonato do dia eu sei que perfume que eu passo? Não sei. Não grava esse tipo de informação. Essa eu vou ficar te devendo, né? Então, sai pela tangente, tá? Se o outro vai achar ruim ou não, sai com elegância, tá? Seja sempre a sua versão mais elegante. Isso foi outro aprendizado de treinamento de habilidade social que eu tive. Eu fui numa palestra que era sobre comunicação, né, de se comunicar, e o palestrante, bom, eram coisas muito bacanas que ele ensinava e ele falou, mas a principal lição que eu posso deixar para vocês aqui, na dúvida, se vocês esquecerem tudo que eu falar, seja sempre a sua versão mais elegante. Eu acho que isso talvez foi uma das frases mais terapêuticas que eu ouvi em relação à habilidade social, porque como eu sempre fui muito impetuosa e com um perfil irritadiço, né, eu vou segurando, e aí de repente eu explodo. E é feio, e depois eu me sinto com vergonha, foi essa frase. E foi muito terapêutico, que eu passei a pensar qual era a minha versão mais elegante. Crianças, temos 20 segundos. Eu vou voltar
para ver aqui depois, se vocês perguntaram alguma coisa e eu não vi, me pergunta de novo, tá? Ok, a gente tem alguns comentários, já volto.